Fala galerinha, beleza? Vamos para mais um vídeo aqui então. Lembrando que a gente está dando dicas aqui para quem vai fazer a prova do canguru, mas também para quem quer se divertir com matemática, né? Essas questões de Olimpíadas, nós vamos estar resolvendo aqui agora as questões do nível E para a galera aí do quinto e sexto ano dentro da área de álgebra que aparece na prova, tá? Questões que envolvem aí propriedades da igualdade, relações de equivalência entre quantidades e algumas de valores desconhecidos também. Então espero que vocês gostem. Não esquece daquela dica de pausar o vídeo, tentar fazer e aí depois acompanhar aqui as nossas discussões. Tá legal? Vamos agora para as questões de 4 pontos dentro dessa área. Bora lá. Galerinha, essas questões de 4 pontos aqui do nível E, elas estão assim, ó, suculentas aqui, ó. Olha que legal. A questão, essa daqui de 4 pontos, ela fala que assim, ó, no caixa de uma sorveteria, você sabe que o caixa é onde a gente guarda o dinheiro, né? Então ela fala que no caixa de uma sorveteria havia algum dinheiro. Ela não fala quanto tinha na gaveta, mas fala que depois que vendeu 6 sorvetes, a gaveta ficou com R$ 70. Tinha uma quantia antes, aí vendeu 6 sorvetes, ficou com 70. Depois da venda dos 16 sorvetes, e aí vem a coisa mais importante aqui, ó, incluindo os da venda anterior. Então, quer dizer, contando com aqueles 6 que já vendeu e agora no total vendeu 16, a gaveta passou a ter R$ 120. A pergunta é quantos reais havia na gaveta antes da venda dos 16 sorvetes. Olha que problema legal. Se a gente ficar lendo assim, você fala, não estou sacando muita coisa aqui, né? Coloca no papel. Olha que interessante, ó. Vamos pensar aqui, ó, antes e depois, para a gente tentar entender o que está acontecendo aqui, ó. Ele fala que antes foram vendidos, vamos colocar aqui, ó, os sorvetes e o valor que ficou na gaveta. Então, quando vendeu 6 sorvetes, a gaveta ficou com R$ 70. E depois, quando já tinha vendido 16 sorvetes, a gaveta ficou com R$ 120. Galera, o que a gente pode concluir com isso? Olhando aqui para o antes e para o depois, né? Que se antes tinha vendido 6 sorvetes e agora já vendeu 16, vendeu quantos sorvetes a mais do que tinha antes aqui, ó? Antes tinha vendido 6, agora vendeu 16. Não teve um aumento de 10 sorvetes vendidos aqui, ó? Teve um aumento de 10, não teve? Né? E esses 10 que foram vendidos em cima do que tinha antes, eles fizeram um aumento no caixa de quantos reais de dinheiro aqui, ó? Aumentou quantos reais no caixa aqui, ó? 70 para chegar no 120, né? 80, 90, 100, 110, 120, aumentou 50. Olha que legal, galera. Se os 10 sorvetes que foram vendidos fizeram aumentar R$ 50 no caixa, então se a gente pensar que os sorvetes têm o mesmo preço, R$ 50 foram pagos em 10 sorvetes vendidos, quantas vezes o 10 cabe no 50? Não vai caber 5 vezes? Então cada sorvete custa quanto? R$ 5. Olha que coisa linda a gente descobriu aqui, ó. Cada sorvete custa R$ 5. Se cada sorvete custa R$ 5, ele quer saber quantos reais tinha na gaveta antes da venda dos 16 sorvetes. O que a gente pode pensar agora? Bom, antes tinham sido vendidos 6 sorvetes, não é? Se cada sorvete custou R$ 5, 6 vezes R$ 5 significa que esses sorvetes fizeram quanto de dinheiro para colocar no caixa? Eles fizeram R$ 30. Ó. 5 vezes 6 é 30, não é? E o caixa não tinha ficado com R$ 70? Quer dizer, se foram vendidos 6 sorvetes por R$ 30 e aí o caixa ficou com R$ 70, então que número que tinha antes para que quando eu aumentei R$ 30 o caixa ficou com R$ 70? Quanto que tinha no caixa antes de vender os 6 sorvetes?
Que número que eu junto com 30 e dá 70? É o 40, tio Léo. Olha que massa. Então, antes da venda dos 16 sorvetes no total, o caixa tinha R$ 40 dentro da gavetinha lá. Olha que legal, né? Adorei esse problema aqui, fantástico, né? Muito legal. Vamos ver um outro aqui, ó. Esse também é sensacional, a ideia dele, muito legal. Vê se você conseguiu pensar alguma coisa aí. Fala que o canguru, ele comeu algumas folhas de 3 galhos de eucalipto que tinha. Vou desenhar aqui, ó. Aqui tinha um galho, aqui tinha outro galho, aqui tinha outro galho. Tudo cheio de folhinha aqui, ó. Né? Aí ele fala assim, cada galho tinha inicialmente 20 folhas. Então você tinha 20 folhinhas no primeiro galho, 20 no segundo e 20 no terceiro. O canguru, ele comeu algumas folhas do primeiro galho. Não fala pra gente quanto comeu. E depois ele comeu tantas folhas do segundo galho quantas ele tinha deixado no primeiro galho. Essa afirmação é um pouco estranha, né? Dá uma confundida assim na gente. Mas vamos ver se a gente entendeu o texto pensando com um númerozinho aqui, ó. Tá falando que é assim, ó, ele comeu algumas folhas do primeiro galho. Vamos supor que ele comeu, sei lá, 7. Então, se ele comeu 7 folhas do primeiro galho, teria sobrado quanto? Ele tinha 20 folhas no galho, se ele tivesse comido 7, eu estou supondo só para eu imaginar, para eu pensar, se ele tivesse comido 7, sobraria 13. E aí fala que do segundo galho, ele comeu quantas ele tinha deixado no primeiro galho. Então quer dizer o quê? Se ele tinha deixado 13 no primeiro galho, no segundo galho ele vai comer quantas ele tinha deixado no primeiro galho, ou seja, ele vai comer 13. Só que olha que interessante, moçada, é aí que eu fiquei animadão aqui, eu fiquei louco, olha lá. Se ele comer 13, vai sobrar quantas no segundo galho? Ó, sobra quantas? Sobra 7, que é exatamente o que ele tinha comido do primeiro galho. Porque você está pegando dois números que a soma dá 20, no primeiro você comeu um, no segundo você comeu o outro. Olha que interessante. Quer dizer, vê se você entendeu. Se ele tivesse comido 5 no primeiro galho, sobraria 15. E aí ele comeria 15 do segundo galho e sobraria 5. Percebe? Bom, enfim. Ele fala no problema depois que no terceiro galho ele comeu 2 folhas do terceiro galho. Então, isso aqui não é tentativa. Isso aqui, ó, é um chute que eu dei para entender o problema. Agora eu tenho certeza que do terceiro galho ele comeu 2 folhas. Comeu 2. E se ele comeu 2, sobrou quanto no terceiro galho? 2 para chegar no 20, sobrou 18. Olha só. Pergunta: quantas folhas foram deixadas nos 3 galhos? Deixadas. Vou até grifar aqui, ó. Quantas folhas foram deixadas nos 3 galhos? Você fala assim, Léo, mas o único que a gente sabe com certeza é que ele deixou no terceiro galho essas 18 folhas aqui, ó. Mas no outro a gente não deu um chute? Sim, a gente deu um chute. Mas olha o que a gente descobriu lá. Se ele deixou 13 no primeiro galho, no segundo galho ele vai deixar 7. O que tem a ver o 7 com o 13? Somando dá 20, não é? Se ele tivesse deixado 15 no primeiro galho, no segundo galho ele deixaria 5. 15 mais 5 também daria 20. Então vocês percebem que qualquer chute que eu der aqui, de qualquer maneira, o que ele deixou no primeiro galho e o que ele deixou no segundo galho, os dois juntos vai dar 20. Então se a pergunta é quantas folhas ele deixou nos 3 galhos, o que a gente sabe aqui? O primeiro e o segundo galho, juntando os dois, ele vai deixar 20 folhas no primeiro e no segundo, independente de quantas ele comeu no primeiro.
E aí, juntando com o que ele vai deixar no terceiro galho, que é 18, a gente vai ter um total de quanto? 38 folhas. Isso é o que ele deixou nos 3 galhos. Olha que interessante, moçada. A matemática é fantástica, tá vendo? Não tinha muitos números para a gente pensar, mas se a gente desenha o problema, se a gente faz um chutezinho, pensa o que uma coisa tem a ver com a outra, a gente descobre uma relação. Isso é fazer matemática, né? Olha que massa. Tem mais um que eu separei aqui de 4 pontos que eu achei legal também, tá? Segura aí vocês a emoção aí que os problemas de álgebra aqui estavam sensacionais. Olha esse que legal. Ele fala que a soma de 3 números é 50. Não sei quem são esses 3 números. Vou botar aqui uns retangulinhos aqui, ó. Ele fala de 3 números que se a gente juntar vai dar 50. Aí a Karim, ela subtraiu um mesmo número secreto de cada um desses 3 números e obtém como resultados os números 24, 13 e 7. Vê se você entendeu o que está falando aqui, ó. Desses 3 números que somados dava 50, ela vai subtrair um mesmo número aqui, ó, que eu não sei quanto é também, mas ela vai subtrair de cada um aqui o mesmo número. E aí os resultados que ela teve aqui foi 24, depois 13 e depois 7. Pergunta: qual dos números a seguir é um dos 3 números originais? Então você tem que assinalar uma resposta aqui em que o número que você vai assinalar tem que ser um desses 3 manda-chuvas aqui do começo, ó, dos 3 números originais que ela fala aqui, ó. Fala assim, mas Léo, não entendi, como é que eu vou pensar? Eu não sei quanto tinha antes e não sei quanto que ela tirou, né? Aí, de novo, vamos analisar as coisas que a gente tem aqui no problema. Olha só, 3 números que é a soma dá 50. Beleza. Os números que sobraram no final, eu sei. Se eu juntar os 3 números que sobraram, vai dar quanto aqui, ó? 13 com 7 completa 20, não é? 20 com mais o 24 vai dar quanto? 44, certo? Beleza. Então eu sei que antes os 3 números que eu tinha vão somar 50. E agora eu sei que os 3 números que eu tenho no final vão somar 44. Qual que é a diferença, moçada? Entre o que tinha antes e o que tem agora? Na soma aqui, ó. Não vai dar uma diferença de 6, né? Menos 6, na verdade, aqui, né? Do que tinha antes. Dá uma diferença de 6. 50 para virar 44 eu tenho que tirar 6. Mas espera lá. Se eu tenho que tirar 6 dos 50 para chegar no 44 e eu tirei 3 vezes a mesma coisa, essas coisas que eu tirei que são iguais, né, como ela falou lá em cima, essas 3 coisas que eu tirei aqui, ó, se eu juntar essas 3 coisas, pode ser menos que 6? Pode ser mais que 6? Não. Porque a diferença no final, se você tirou das 3 parcelas, a diferença da sua soma do seu total tem que ser 6. Então, se eu tenho 3 números que quando eu junto dá 6, cada um dos numerozinhos vai valer quanto? Né? Se eu pegar o 6 e repartir em 3 números, vai dar 2 para cada um. Concorda comigo? Então, eu sei que quanto que foi tirado de cada um dos 3 números que eu tinha antes? Foi tirado 2 de cada um. Olha que interessante, ó. E aí, como eu quero saber os números originais, agora a gente vai ter que lembrar de uma coisa assim, né? Por exemplo, se eu faço 8 menos 3 e isso dá 5, como é que eu pego o resultado e faço aparecer o 8 de novo, né? Eu não tenho que fazer o contrário de tirar 3, né? Qual que é o inverso de tirar 3 para eu desfazer aquilo que eu fiz? Eu tenho que somar 3 para voltar no 8. Por isso que a gente fala que a adição e a subtração elas são operações inversas, né? O que uma faz, a outra desfaz. Mesma coisa da multiplicação e divisão. Então, se você tirou 2 para chegar no 24, se você somar 2, quanto você tinha antes? 26.
Se você tirou 2 para chegar no 13, quanto você tinha antes? 13 mais 2, você tinha 15. E se você tirou 2 para ficar com 7, quanto você tinha antes? Se você voltar para trás, você tinha 9. Percebam que 26 com 15 vai dar 37, né? Não, 26 com 15. 37, não, 26 com 15 vai dar 36 com mais 5, 41, com mais 9, 50. São os 3 números originais. E a única opção que eu tenho aqui entre 26, 15 e 9 é o 9, na alternativa A. Não é uma delícia, cara, esses problemas aqui? Eu achei fantástico. Espero que vocês tenham gostado também. Gostaram do nosso vídeo? Espero que sim, né? Não esquece de comentar aqui embaixo se você conseguiu resolver as questões, né? Como é que você fez, se você pensou diferente, tá? Não esquece também de se inscrever aqui no nosso canal, curtir o vídeo, ativar o sininho das notificações aqui para você receber os outros materiais também. E vamos aí, né? Para quem vai fazer o canguru e também para quem curte matemática. Abração, gente. Até!